pergunto se algum dia bissexuais vão ter paz nessa internet, porque até agora o recorde é de 0 dias. Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Faz um tempinho que uma não querida postou lá na rede do passarinho que fazer um personagem bissexual numa história e colocar ele namorando alguém do gênero oposto é uma representatividade falsa. Do quê? Porque supostamente, explicando ela, esse bissexual estaria performando uma heterossexualidade. Ele não seria de fato bissexual, já que ele estaria namorando alguém do gênero oposto, ou seja, ele estaria perpetuando a heterossexualidade que a gente sempre vê nas histórias. Aí você me pergunta, cadê o sentido disso? Bom questionamento. Porque assim, oi? Oi? E é claro que esse comentário dessa não querida gerou vários burburinhos naquela rede que já gosta, né, de uma confusão. Inclusive, eu acredito que ela deve ter postado até de forma intencional, porque ninguém é bobo. Várias pessoas, bissexuais e não bissexuais também, chamaram a atenção pro quanto essa fala está equivocada, errada e absurda. O quanto essa fala é sem lógica. Existe uma diferença muito grande entre personagens heterossexuais tendo relações duáricas e um personagem bissexual tendo uma relação duárica. Se você não sabe o que é uma relação duárica, é uma relação entre um homem e uma mulher. E nem vem com, ai nossa, mais um termo. Gente, a gente tá tentando fazer as coisas serem inclusivas. Se eu tô na relação com um homem, eu não tô na relação heterossexual porque eu não sou heterossexual. Beleza? Beleza, então vamos continuar. Então, colocar um personagem bissexual numa história namorando alguém do gênero oposto faz dele uma pessoa bissexual. Colocar um bissexual namorando alguém do gênero oposto numa história é fazer dele exatamente quem ele é, uma pessoa bissexual. Ele não vai ser menos bissexual por estar namorando alguém do gênero oposto, porque isso faz parte também dele. Bissexuais são pessoas que se atraem física e romanticamente, independente de gênero. Então, por que razão uma pessoa bissexual namorando alguém do gênero oposto vai ser uma falsa representatividade? O problema é que as pessoas estão muito focadas na norma hétero de sempre e acham que sempre que vê um casal de um homem e uma mulher é sempre um casal hétero, e não é bem assim. Esse tipo de fala coloca como se a gente só fosse válido se a gente estiver namorando alguém numa história que seja do mesmo gênero que a gente. E o cômico, pra não dizer trágico, é que essas mesmas pessoas que têm essa ideia equivocada de que a gente só pode se relacionar com alguém do mesmo gênero pra sim validar a nossa sexualidade, são as mesmas pessoas que se verem numa relação que na verdade é de amizade, por exemplo, entre duas moças ou entre dois rapazes declaradamente heterossexuais, e ali rola um mínimo flerte que na verdade é queerbaiting, e acaba torcendo por esse casal para que esse casal aconteça, sendo que declaradamente esse casal não vai acontecer. Por quê? Porque não que eles não possam descobrir a sexualidade deles por não hétero depois, mas porque já é declarado na história que eles são heterossexuais e eles serão heterossexuais. Outro exemplo que as pessoas adoram ver é ver lésbicas e gays se humilhando por heterossexuais, sendo que, gente, isso não é bom nem é saudável, isso ainda incentiva as pessoas a fazer esse tipo de coisa na vida delas, a ficarem se humilhando por héteros que não vão querer nada nunca com a gente porque eles são héteros. E é importante salientar que a gente mal vê personagens bissexuais nas histórias. Sempre quando via de forma muito estereotipada. Já falei isso aqui no canal antes várias vezes, quando eu falei sobre bissexuais na mídia. E nessas histórias mais recentes que a gente passou a ver bissexuais sendo representados de forma mais positiva, a gente sempre vê esses bissexuais se relacionando com pessoas do mesmo gênero. E isso é um problema? Claro que não. Por quê? Porque pessoas bissexuais se atraem romanticamente ou sexualmente por outras, independente de gênero. Então, você vê um personagem bissexual numa história se apaixonando por alguém do mesmo gênero, não faz dele menos bissexual. Inclusive, isso é um dos pontos que o faz bissexual. Bissexuais serão bissexuais namorando qualquer pessoa de qualquer gênero, inclusive sem gênero, e estando solteiros também. Inclusive, recentemente aqui no canal eu fiz um vídeo recomendando pra vocês histórias sáficas em que a gente vê bissexuais, no caso mulheres bissexuais, se relacionando com outras mulheres, por isso que são sáficas. Esse vídeo tá muito legal e eu vou deixar o link pra você assistir ele depois que você terminar isso aqui na descrição. E por que eu fiz esse vídeo? Justamente pra ter essa maior divulgação de histórias sáficas. Eu não fiz esse vídeo porque relações bissexuais só serão genuínas se forem com pessoas do mesmo gênero, mas porque em nível de proporção de existência de histórias, existem mais histórias duáricas
em maioria heterossexuais, e a gente tem sim que consumir cada vez mais histórias que fogem dessa norma heterossexual. Por que eu realço da norma heterossexual? Porque os casais duáricos que eu estou me referindo agora, que existem em maior proporção, são de casais entre pessoas heterossexuais. Dificilmente você vai encontrar uma história de um casal duárico em que alguém é heterossexual e a outra pessoa é bissexual. Tem, mas é mais difícil. Por exemplo, Henrique, de As Razões de Henrique, que na verdade vem de um spin-off de As Razões de Cris, que se tornou uma Se Ele Ficar, em que ela relançou o livro, fazendo um compilado das histórias, etc. Henrique é um homem bissexual, casado com Cris, que é uma mulher heterossexual. Então a gente não vê uma proporção muito grande de histórias em que o casal duárico é formado por um homem bissexual e uma mulher hétero, ou uma mulher bissexual e um homem hétero. É mais difícil e piorou entre ambos serem bissexuais. A maioria esmagadora são casais duáricos heterossexuais. E a gente pode sim amar esses casais duáricos heterossexuais, porque eles podem ser lindos e fofos, como, por exemplo, Peter e Lara Jean, de Para Todos os Garotos que Já Amei. Peter e Lara Jean é um casal duárico heterossexual, e eu sou completamente apaixonada por esse casal. Mas se por acaso Lara Jean fosse, na verdade, bissexual e ela se relacionasse com Peter Kavinsky, ela não seria menos bissexual por isso. A relação dela com Peter não poderia ser invalidada por serem um casal duárico. A forma de se vestir dela, sua etnia, sua relação com sua família e todas as cartas de amor que ela escreveu para os rapazes não invalidaria a bissexualidade dela se ela fosse bissexual. Assim como Henrique, que eu acabei de citar, não é menos bissexual por ser casado com Cris, que é uma mulher hétero. O problema é que muitas pessoas só validam a nossa bissexualidade quando a gente tá dentro de um relacionamento com alguém do mesmo gênero. Como se isso fizesse a gente ser bissexuais de verdade. Porque se o gênero for oposto, a gente não é tão bissexual assim, ou a gente não passa por determinados perrengues e bifobia que a gente passa, porque a gente tem um tal de um privilégio hétero que a gente nunca nem viu o cheiro. Estar com alguém do gênero oposto não nos livra de sofrer violências ligadas à nossa sexualidade. Inclusive, é violência também a negação da nossa sexualidade, porque a gente pode estar com alguém do gênero oposto. Como se a gente não existisse. Essa ideia do tal do privilégio hétero pra gente, quando estamos dentro de uma relação duárica, reforça uma falsa ideia do ser mais fácil se assumir bissexual. Eu mesma escutei isso várias vezes. Que era mais fácil, que era mais aceitável, porque as pessoas vão ver uma luz no fim do túnel. Essa tal dessa luz do fim do túnel é a relação com o gênero oposto que as pessoas falam. Ou seja, invalidando mais uma vez a nossa sexualidade. Como se a gente ficar com alguém do gênero oposto fosse de alguma maneira mais simples para nossa existência. Como se a gente fosse apagar quem a gente é por estar com alguém do gênero oposto. Ser bissexual também faz parte da nossa identidade. Já falei isso aqui antes no canal também. Nós somos bissexuais independente das relações em que a gente esteja. Então dizer que é uma esperança, é uma luz no fim do túnel, a gente tá com alguém do gênero oposto, é apagar quem a gente é, porque a gente não vai deixar de ser bissexual por estar se relacionando com alguém do outro gênero. Esse papinho todo vai negando a nossa identidade, como se a gente fosse se desassociar dela por estar com alguém do gênero oposto. E adivinha só? Bissexuais podem ficar com alguém do gênero oposto, porque isso é um dos pontos que compõe a nossa identidade. A gente não é um ou outro. A gente é bissexual. A gente não tá em cima do muro. A gente sabe o que a gente quer. Então, se numa história, logo no começo dela, botarem um homem bissexual pra namorar outro homem, mas no decorrer da história as coisas forem se transformando e esse homem, na verdade, não quer ficar com aquele cara e sim ficar com uma mulher, isso não é falsa representatividade. Esse bissexual, ele pode ficar com quem ele quiser. Ninguém fica falando isso sobre relações duáricas em que um cara começa a história namorando uma moça e depois ele vai e começa a namorar outra moça. Ninguém acha um absurdo Peter Kavinsky ter começado a história namorando Jen e depois ter ficado com Lara Jean. Então por que com bissexuais isso é diferente se só mudar o gênero? Não foi uma escolha a partir do gênero. A relação que esse bissexual teve com o cara no começo da história e com a moça no final da história foram relações diferentes e isso não foi visto a partir do eu vou trocar porque é um cara, eu quero ficar com uma moça. Não!
foi visto a partir das relações que esse bissexual estabeleceu, porque ele viu as pessoas com que ele estava se relacionando e não pensando, estou trocando um cara por uma mulher, porque eu gosto de colocar a gente dentro desse lugar de troca, porque acham que a gente vai trocar uma pessoa pela outra mudando os gêneros. E não é sobre mudança de gênero, é sobre as pessoas envolvidas ali. Isso vai ser apenas o personagem sendo ele mesmo, querendo se envolver com quem ele quiser se envolver. O problema é, como eu já falei antes, é que só querem validar a gente se estivermos com alguém do mesmo gênero. E assim, validar entre muitas aspas. E se o rapaz, por exemplo, começasse a história namorando uma mulher e depois ele se visse apaixonado por um cara, a coisa ia ser diferente. Sabe por quê? Porque iam colocar esse bissexual dentro da caixinha, na verdade ele é gay. Olha só. Ia ser aquilo do, olha lá, sabia? É viado. E tipo, meus amores, ele continua sendo bissexual. A não ser que haja o desenvolvimento da história em que ele compreenda a sua sexualidade de forma diferente. Lembrando que isso não invalida o período em que ele se compreendeu enquanto bissexual. Já falei isso aqui no canal também. Vou deixar uma playlist aqui na descrição também, que eu falei várias coisas sobre bissexualidade. Muitos desses vídeos que eu tô citando aqui, eu vou deixar disponível aqui na descrição pra vocês clicarem depois e assistir depois. E nesse alarde de, é gay, acontece o que sempre acontece, que é a nossa invisibilidade. Nos invisibilizam pensando na relação que está sendo criada ali, e colocam ele dentro de um casal gay, de um casal sapatão, se for outro caso. Aí eu te pergunto, e se o casal em questão fosse um casal duárico, de homem e mulher, e ambos fossem bissexuais? Será que essa não querida e demais não queridas dessa internet também leria isso como uma falsa representatividade? E a resposta é provavelmente sim. Afinal, as pessoas vivem apagando as nossas individualidades. As pessoas vivem apagando as nossas sexualidades. As pessoas vivem apagando as nossas bissexualidades. As pessoas vivem apagando as personalidades de cada personagem, suas individualidades, querendo colocar alguma coisa como relevante a partir da relação que essa pessoa vai estar vivendo ali com outro alguém, nesse caso do gênero oposto, mesmo que ambos sejam bissexuais. Enfim, esse vídeo é novamente para lembrar para vocês o óbvio, porque o óbvio às vezes precisa ser dito, apesar de a gente estar cansado de ficar repetindo isso. Mas vamos lá, de novo, bissexuais podem e devem se relacionar com pessoas do gênero oposto. Afinal, somos bissexuais e se envolver com alguém do gênero oposto faz parte da nossa sexualidade também. E se a gente vê numa história um bissexual namorando alguém do mesmo gênero no começo da história e namorando alguém de um outro gênero no final da história, isso não é errado. Isso só vai ser errado se a narrativa da história colocar esse bissexual enquanto uma pessoa confusa, enquanto uma pessoa estereotipada. Isso só vai ser errado de acordo com a narrativa da construção da história. Se a narrativa da construção da história colocou esse bissexual nesse lugar podre, aí já é outra história. Mas aí não é a culpa da bissexualidade. E nem de colocar o personagem namorando alguém de um gênero no começo e de outro gênero no final. Aí é culpa da construção da narrativa. Quem escreveu essa história, que na verdade tá fazendo uma coisa muito podre. Mas só por estar namorando, com tudo sendo bem construído, alguém do gênero oposto, alguém do mesmo gênero, não tem nada de errado, porque isso não diminui a bissexualidade daquele personagem. Então preste atenção nas histórias que vocês leem, nas narrativas que vocês consomem e não perpetue comentários bifóbicos que invalidam a nossa existência. Inclusive, eu queria ver demais um casal duárico bissexual, porque... nossa, eu não vejo. Vocês conhecem? Se você conhecer um casal duárico bissexual, ou seja, um casal de um homem e de uma mulher em que os dois são bissexuais e eles se relacionam, deixa aqui pra mim nos comentários, porque eu fiz essa pergunta lá no Twitter e ninguém conhece. Eu mesma não conheço. Conheço o casal duárico em que uma das pessoas é bissexual, mas os dois não. E eu quero muito conhecer e ler essa história. Tô precisando demais ler isso porque eu tô cansada de ler apenas casais duáricos que apenas um é bissexual, quando acontece de ter, mas a maioria na verdade é casal duárico heterossexual mesmo. Tô tão desesperada querendo que eu posso fazer um com as minhas próprias mãos.
Já pensou se eu escrevo um casal doárico bissexual? Ai, eu adoraria. Botar as coisas que tem na minha cabeça no papel. O que vocês acham? Vocês apoiariam? Eu apoiaria esse lacre. Como se escrever uma história fosse uma coisa mais fácil do mundo, né? Ai. Se você me leria, deixa o like aqui nesse vídeo e não esquece de compartilhar ele com mais pessoas para que elas entendam que bissexuais são bissexuais independente das relações em que estiverem envolvidos. Não esqueça de considerar se inscrever nesse canal se você é uma pessoa bissexual ou se você gosta de ver assuntos relacionados à bissexualidade. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito nesse canal e ter deixado o like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!